E aí, meus amigos, segundo episódio aqui da parceria com a RH Renováveis e a Solar TV. Nós vamos falar sobre gestão de pessoas, nós vamos falar sobre como é importante você dedicar tempo para fazer a contratação certa para o teu time, tá ok? Então, para a gente começar o segundo episódio, a gente vai falar de perfil comportamental. Pedro, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Tudo Ricardo. bem? Tudo ótimo. Beleza. Pedro, o que que você pode trazer aqui sobre essa temática aqui? Eu sei que daria para a gente falar horas sobre isso, mas vamos resumir aí para o telespectador entender um pouquinho sobre a importância disso. Ótimo. Bom, pessoal, perfil comportamental, né? O primeiro episódio a gente falou um pouco de recrutamento, seleção, contratação. E o perfil comportamental, ele é basicamente um conjunto de respostas que um profissional dá ao ambiente de trabalho, à vida pessoal, aos estímulos que a vida coloca para ele. E isso é individual de cada pessoa, ninguém tem um perfil igual ao outro, tem perfis mais próximos, e não existe também perfil certo ou errado. Existe um perfil mais adequado para uma certa empresa, para um certo momento dessa empresa também. Porque você pode estar em uma startup que está no momento de rampagem muito alta, você pode precisar de pessoas mais aceleradas, que entregam coisas muito rápidas, você pode estar em um momento talvez de mais estabilidade no mercado, ou de consolidação da sua marca, e aí para certas atividades o perfil tem que ser um pouco mais devagar, para uma atividade que demanda mais concentração. Então assim, mapear um perfil é muito difícil, e eu sempre indico que quem tem que mapear perfil é um profissional qualificado, habilitado para isso. Normalmente psicólogos ou pessoas que fizeram cursos de gestão de pessoas. Porém, assim como eu falei em recrutamento e seleção, fazer um pouco é melhor do que não fazer nada. Então, a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Talvez quem está começando não tenha acesso a um psicólogo super especialista ou a grandes ferramentas. Porque não basta ser só psicólogo, tem que entender um pouco, tem que ser, Sim, tem que ter uma sim. especialização. E nem obrigatoriamente, a psicologia é a ciência mais direcionada para esse caminho do estudo do comportamento. Mas a gente tem psiquiatras, a gente Sim. tem outros cursos de RH, tem pós-graduações, tem pessoas que formam em administração e vai trabalhar com RH e estuda. Então, alguém que conheça. Para determinar um perfil, você precisa de aplicar alguns testes. Mas o interessante falar aqui, já vai uma dica, é o seguinte: o teste em si, ele é um indicativo de uma tendência comportamental. Ele não é um veredito. Já ouviu falar de Síndrome de Gabriela? Lembra da Não. novela Gabriela, do livro do Jorge Amado, né? Síndrome de Gabriela é aquilo: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Eu nunca mudo. Ou tudo que eu estou fazendo até agora está dando certo, então eu não preciso mudar. Isso é um erro muito grande, né? A única certeza da vida é a mudança, principalmente em um mercado dinâmico. Provavelmente, o que a gente trabalha hoje, o serviço que a gente faz hoje, nós não vamos estar fazendo daqui a alguns anos. A gente tem que estar sempre mudando. E o perfil comportamental, ele tem uma componente natural daquilo que você nasce, de uma tendência sua, mas ele tem muito da influência do meio ambiente, pelas experiências que você passou. Então, uma primeira dica: você pode digitar na internet teste de perfil, talvez você ache uma coisa lá que é de graça ou muito barato. Você aplica e vai aparecer um texto. Tem algum software que resumiu em um texto. Cuidado com aquele texto. Aquilo é um indicativo muito superficial. Você não pode pegar aquilo e usar como veredito. A parte de avaliação do perfil, ela precisa de um teste, mas ela precisa de uma interpretação um pouco mais subjetiva de um profissional. Esse é o ideal. Mas se você jogar num teste, já é um indicativo, desde que você não olhe para aquilo como sentença para o resto da vida. E tem uma coisa muito interessante. Tem uma diferença muito grande entre tendência comportamental e competência técnica. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um teste que a gente aplica, é muito conhecido, é o DISC, né, uma metodologia. O DISC, ele avalia os seres humanos em 4 pontos, em 4 linhas, né? Que é a parte da dominância, a parte da influência, a parte da estabilidade e a parte de conformidade. Avaliando esses 4 e a combinação entre eles e o resultado que você fica no gráfico, você consegue ter uma indicação do perfil. Então, por exemplo, se você faz uma avaliação, um teste comportamental, aplica um DISC e dá que a pessoa tem o I na posição 1 muito alto, lá no texto da ferramenta vai aparecer dizendo que a pessoa é comunicativa, que a pessoa é relacional, ou seja, gosta de outras pessoas, porque a pessoa é uma pessoa que gosta de estar em ambientes onde ela pode falar, onde ela pode ouvir, onde ela precisa de aprovação do outro, onde ela tem um pouco medo da rejeição. Agora, isso quer dizer que a pessoa fala bem?
Isso quer dizer que a pessoa é um bom comunicador? Não. Uhum. A maioria dos bons comunicadores, ou uma grande parte deles, eram pessoas introvertidas que estudaram e viraram grandes comunicadores. Você pode ter uma tendência comportamental para a comunicação, mas só falar besteira. Então, tendência comportamental é como se fosse uma vocação. A competência técnica vem do estudo, do trabalho e da experiência. Vou dar outro exemplo de atleta. Você pode, jogador de futebol, você pode nascer com um certo talento, mas para você virar um profissional e para um time, é muito mais treino, dedicação, do que o simples talento. Hoje em dia, inclusive, nos esportes, a dedicação da pessoa, o esforço, Nasce um talento. cria um talento e mata o cara que tem talento. A pessoa que tem talento, mas não se esforça, ela fica para trás, né? Uhum. A gente sempre fala, um Tem uma profissional... inteligência emocional, tem um problema, ela vai... Ou não treina? Ela Quem não vai, treina, não... Ela vai se colocar para baixo. Exatamente. Então a gente sempre fala o seguinte, uma pessoa mediana que segue processo forçada acaba com um talentoso preguiçoso. Sim. Então assim, o gestor ele tem que olhar para isso. Gestão não é, e aí tá um outro erro da gestão, é querer pegar os super perfis. Sabe, aquele super vendedor que vai resolver o meu problema. Então eu sou gestor. Eu não sei como criar canais de venda. Eu não sei como controlar indicadores. Eu não sei como fazer um plano de marketing. Eu não sei como criar um plano de negócios para atingir o meu cliente e vender. Se eu não sei fazer isso, o que eu quero? Eu quero recrutar um super vendedor. E aí eu brinco o seguinte, tomara que você não ache. Porque quando você acha, então eu estou lá contratando, eu não sei fazer nada disso. Aí eu acho o Ricardo. Que o Ricardo, naturalmente, é aquele cara fora da curva que vende sozinho. Eu não preciso de orientar, não preciso de nada. Vai para a rua aí, você vai e vende. O que eu, como gestor, penso? Tô bem, tô entrando dinheiro, tô tendo lucro. Agora vai achar um segundo Ricardo e um terceiro Ricardo. Você fica na mão desse Ricardo. Primeiro você fica na mão dele, porque ele vende... A maioria das empresas, Ricardo, 80% das vendas, 80% das vendas é feito por 20% da equipe comercial. E essa equipe é que manda. Então assim, na hora de buscar perfil, é melhor você estruturar a sua empresa no processo para buscar perfis comuns. Entendeu? Então você tem que... Por exemplo, normalmente, uma pessoa que vai fazer projeto, que vai aprovar um projeto na concessionária, ela tem que ser mais detalhista, mais calma. Tem que ser aquela pessoa que está pegando incêndio aqui, ela para, olha, vê se o extintor é de pó químico ou se é de outro produto, para aquele tipo de chama, com calma e resolve. Um vendedor que vai bater de porta em porta e vai trabalhar, por exemplo, em eventos, não dá para ser esse perfil, tem que ser mais relacional. Porém, um vendedor de subestações de alta tensão, que vai vender para clientes muito técnicos, ele tem que ser mais calmo também. Não adianta ele sair atropelando. Um gestor que sai atropelando tudo e não faz o processo interno de indicadores, ele pode não ter resultado. Talvez ele é um bom vendedor e não um bom gestor. Né? Esse é um erro das empresas. Pega o melhor vendedor, coloca ele como gestor. Aí você perde o melhor vendedor e ganha um gestor meia boca. Então assim, avaliar perfil é importantíssimo. Tem técnicas, tem empresas que dão consultoria e é importante saber que a gente não acerta sempre. Né? A gente vai errar, a gente vai... eu sempre brinco assim, não tenho esse número, mas é mais ou menos assim. Se você contrata meio aleatoriamente e avalia o perfil de qualquer jeito, você vai acertar 20% ou 30% das vezes. A pessoa que vai dar resultado. Se você faz um processo muito bem feito, você acerta 90%. E aí você sempre está nesse meio, né? Você tem que tentar controlar. E é orgânico isso, né? Isso está sempre mudando o tempo todo. E cai naquela tua frase, contrate com calma e demita rápido. Isso. Se você perceber que em algum momento que algum componente ali, algum elemento da sua equipe está fora, você tem que tomar uma ação rápida, né? E aí essa equipe é orgânica. É o que você falou, às vezes a pessoa, depois de um tempo, ela quer outros ares para a vida dela. Sim. Ela é boa naquilo. Sim. Mas ela, eu quero mudar, quero ir para outro país, quero fazer isso. Não é que a pessoa deixou de ser boa, ela quer novas experiências na vida dela. Por isso que essa parte de equipe tá sempre em constante movimento. E a gente tem que estar preparado para isso. É igual banho, né? Todo dia a gente fala, igual motivação. E a gente tem que entender o seguinte, o perfil, como eu falei, tem uma tendência comportamental que aparentemente você nasce com ela, mas você vai tendo coisas no caminho. Então, por exemplo, tem um teste que a gente aplica na RH Renováveis, que a gente mapeia, a gente faz o DISC em 3 situações. É o mesmo DISC, só que 3 coisas. Um é o perfil natural, é aquilo que é a minha tendência, o que eu tenho mais vocação para fazer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma vocação. Quando eu falo vocação, não quer dizer que faz bem feito. É uma tendência. Fazer bem feito tem a ver com estudo, né? Eu tenho uma tendência a gostar de falar, a gostar de aprovação alheia,
a ter medo de ser rejeitado, a gostar de pessoas e estar no meio do ambiente relacional. Pessoas assim têm uma tendência também a ser um pouco desorganizado, a não ter muito controle das atividades, a esquecer as coisas. Então, eu sabendo que a minha tendência é essa, o que eu faço? Vou estudar comunicação, vou estudar português, vou trabalhar o meu network para ficar bom naquilo que eu tenho a tendência, só que eu vou fazer agenda todo dia. Eu sei que eu sou desorganizado, que eu esqueço. Todo dia eu tenho que fazer agenda. Com certeza. Eu tenho que entender isso. E você tem que entender isso dos seus colaboradores. Eu tenho que entender também que eu gosto de falar, tá no meio de todo mundo, mas tem pessoas que não gostam. E não está errado. Só é do perfil dela. E aí, então, esse teste que a gente faz na RH é o seguinte: a gente pega primeiro esse perfil natural, depois a gente pega o perfil atual. Do natural para o atual, ele muda um pouquinho de acordo com o que você está passando. Então, por exemplo, eu talvez sou uma pessoa muito controladora, sou uma pessoa que tem o D muito na posição 1, muito extremo, eu sou muito controlador, muito dominador de impor as minhas ideias, porém eu estou num momento que eu abri empresa e estou com muito medo de perder cliente, o meu D está lá embaixo. Então você vê isso nos dois gráficos, natural o D está aqui, o atual o D está aqui. Opa, o que está acontecendo? Sim. E aí trabalhar isso. Será que o meu D tem que voltar para cá? Ou ele está aqui e melhorou a minha performance? E aí tem o terceiro, que é o ambiente sob pressão. Aí o teste ele aplica perguntas que vão mostrar a sua resposta sob pressão. Como você reage sob pressão? E aí tem pessoa que é assim, ó, às vezes o gráfico parece um S, tira uma linha. Morreu. Muda, a pessoa morre. Tem pessoa que, e é isso mesmo que você falou, quando está numa linha é neutro, não toma decisão sob pressão. Sim. Então a gente chama de gestor e fala, dá uma olhada aqui, ó. Você tem essa tendência natural de comunicação e de dominância. Eu fico imaginando contratar um piloto de avião. Por exemplo, imagina. Ele pode ser complexo, ele pode estar bem, ele pode passar em tudo, mas na hora de análise de supressão, ele pode falhar, ele não pode falhar nessa hora, né? Ou ter algum ponto psicológico ali que também tem que estar atento, né? A pessoa tem um desvio de comportamento. Então, olha quanta responsabilidade é contratar. Pois é, demais. E assim, você falou do piloto de avião, mas pode ser um bombeiro, pode ser uma pessoa em campo. Como é que é o seu líder, quem é integrador? Quando você manda aqui para a obra, alguém conversa com o cliente. E o cliente vai chegar, que dia que vai ficar pronto isso aí? Vai dar pressão. Essa pessoa sabe conversar com o cliente? Como que ela reage sob pressão quando o seu projeto está atrasado, ou deu problema no inversor ou no modo, você tem que trocar? Você manda aqui para a obra, o cliente vai em cima desse seu focal point na obra. E aí? Como que ele reage? Então, às vezes, a pessoa é um bom profissional, tem qualificações técnicas, tem um perfil comportamental legal, mas ela está em um momento que ela reage sob pressão muito mal. E aí tem que ser trabalhado. E como que você trabalha? Com terapia, com comunicação, com feedback, com estudo, né? Todos nós temos que ter humildade para entender que o autoconhecimento, ou seja, conhecer a si mesmo, é essencial para você conhecer o próximo. Não tem como você olhar para o próximo se você não entender a si mesmo. E quando você começa a entender, eu faço essas 3 avaliações a cada 6 meses e faço terapia toda semana. E eu identifico no meu dia a dia certinho o momento em que meu D, por exemplo, está muito alto. Eu falo, estou com o chicote na mão. Estou sob pressão. Eu tenho a tendência de quando eu estou sob pressão, meu D sobe muito. Eu fico muito com chicote. Eu bato, eu agrido, eu fico muito. Eu gosto de falar de mim. Mas isso é comum, isso é para muita gente tem isso. Só que tem gente que é o contrário. Tem gente que vai sob pressão e ele paralisa. A gente fez uma consultoria para uma empresa, que são 4 sócios. Um integrador bem. Eu acho que eu tenho os dois ao mesmo tempo, você falando agora. Pode ser, tem que pensar, expor, né? E esse cara, ele é um ótimo, perfil muito bom, ele tem um D bem controlado, assim, tem um I legal. Quando dá pressão, ele fica neutro. E aí o que acontece? Ele vai na reunião do conselho, o pessoal dá uma ideia, às vezes ele não concorda, ele fica calado. E aí quando ele sai da reunião do conselho, ele fala. Aí ele fala para ele mesmo, para a esposa, só que aí não adianta muito. E ele fica remoendo aquilo. Aquilo atrapalha a vida dele, porque primeiro que ele não concordou, mas ele não teve coragem. E aí eu falei para ele, você tem que trabalhar essa parte, porque você tem que falar. Você está na reunião do conselho para falar aquilo. Então tá vendo a importância do... E outra coisa, quem é líder tem que... O certo a gente brinca, né? Quem é líder deveria ter. É um pouco de brincadeira, porque dá trabalho, mas deveria ser. Você deveria ter um mapa de perfil de todos os seus colaboradores. E na hora que eu vou dar uma atividade para você, Ricardo, como meu colaborador, tem que lembrar, ó, Ricardo é um cara mais analítico. O cara mais analítico gosta de dados e fatos. Então, se eu não explicar para ele por que ele está fazendo essa atividade, ou qual o fim, ele não vai motivar. Por outro lado, o Pedro é um cara motivacional, não precisa explicar para ele. Eu só falo assim, vai lá que o pessoal vai gostar. Ele vai. E é a mesma atividade. Às vezes é buscar um pão na padaria.
Mas pro Ricardo eu tenho que falar, Ricardo, busca o pão e vai lá e não sei o quê. Esse pão vai ser servir para não sei o quê. Pô, legal, vou. Motivei e faz. Pro Pedro, falou, Pedro, busca o pão lá. Então, eu, por exemplo, no meu perfil, se você der muito detalhe, eu fico entediado. Eu tenho uma tendência, por exemplo, tudo que estou falando é de mim, né? Como eu falei, eu gosto de falar sobre mim mesmo, não sobre os outros, mas eu tenho uma tendência de ficar irritado com pessoa muito calma, pessoa que fala devagar, pessoa muito analítica, que é dado demais. Só que eu sou líder das minhas empresas. Eu tenho profissional que é detalhista, eu preciso. Por exemplo, eu controlo o financeiro de uma das minhas empresas. E o meu profissional de controle financeiro é extremamente detalhista. Eu não estou falando muito devagar, não, né? Eu vou falar mais rápido. Aí eu vou aprendendo, mas o processo de autoconhecimento. Às vezes eu olho para ele falando e falo, nossa, mas que moleza. Eu tenho a diferença, eu tenho uma tendência a achar que ele é burro e lento. Só que ele não é nem burro nem lento. Nem eu sou mais inteligente e ágil. É porque ele está no perfil certo. E eu trabalhando no meu autoconhecimento, eu calmo. Eu falo assim, não, tá certo. Que bom que ele é assim. E aí você vai aprendendo a lidar com todos os perfis. Eu falei isso um dia num curso que eu dei, para um aluno lá que veio falar mais próximo. Quando eu contei isso, ele falou assim, não quero mexer com ser líder mais não. Dá para eu abandonar? Eu falei, que bom que você entendeu que não é para você. Porque aqui a gente falou, você quer ser líder e arcar com, você acha que vai ser líder e só vai ganhar um salário de gerente. E os custos para ser líder. E o comprometimento que você vai ter. Né? E a dedicação, muitas vezes, além do normal. E trabalhar com gestão de pessoas que você não tem informação. Então o cara é contador e é gerente da contabilidade, tem que aprender sobre gestão de pessoas. Sim. É difícil, por isso que liderança não é para qualquer um. E não precisa ser. Sabe, tá tudo bem se você falar, cara, tem alguns profissionais que estão com essa maturidade já, chegam, não quero ser líder, eu quero ser um executor, eu sou engenheiro, projetista, eu quero fazer isso no resto da minha vida. Cara, tá ótimo. Hoje tem um negócio que a gente chama de carreira em Y, né? Que está sendo desenvolvida. Que o profissional pode virar um super especialista e ganhar um salário de gerente. Acabou um pouco dessa ideia que gestor é o chefe, não. Gestão hoje é muito mais sobre servir. Então o gestor está lá para servir, para orientar e para deixar possibilitar que as pessoas atinjam seus objetivos. Então, perfil é muito complexo. Muito complexo. Agora, países mais desenvolvidos, isso que você está falando faz muito sentido quando a base salarial, que a gente vai entrar nisso também, é mais igualitária, né? Não é tão diferente. Por exemplo, assim, se você pega muitos extremos, todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer ser dono. Por quê? Porque, se eu for por aqui, se eu for um técnico, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Né? Agora, se você vai num país super desenvolvido, o pensamento já é diferente. O que você tem a dizer sobre isso, Pedro? Eu concordo 100%. Assim, infelizmente, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Infelizmente, realmente, tem algumas posições que pagam muito mais que as outras. E eu entendo a motivação da pessoa que, eu não tenho vocação para líder, não quero, mas eu não quero ficar ganhando pouco mais da vida. O que eu faço? A minha sugestão é, se especialize em alguma coisa mais técnica, alguma coisa que você fique bom. Toda profissão tem gente que ganha muito e gente que ganha pouco. Você pode ser um barbeiro que é barbeiro das estrelas, com salão, que dá curso e que fica rico com isso, ou pode ser um barbeiro da esquina que ganha pouco. Ou seja, né, qualquer profissão você pode ser extraordinário. Isso, exatamente. Mas seja bom em alguma coisa, sabe? Se dedique. E eu dou de sugestão assim, não olhe muito para o outro. Porque se você começar a olhar demais para o lado, você normalmente... Você se contamina. E você se compara. Porque é injusto eu me comparar com a sua vida. Você tem uma formação, um tipo de tendência. O ideal é a gente compare você com você mesmo. Eu estou sendo melhor todo dia? Exatamente. Né? Eu estou, mas melhor todo dia. Para ser melhor todo dia, dedicação e estudo. Eu não vou ser dentista, não. Tem muito dentista na minha cidade. Eu não vou ser advogado. Nossa, o que tem de advogado aqui? Nossa, o pessoal vai ganhando. Você é integrador, né? Não vou ser integrador. Já tem 15 na minha cidade. Agora, se você se equalizar pelo ruim, é óbvio que você vai ser mais um. Você vai ser o 11º, o 12º. E o que você tem feito diferente? No novo modo que você falou, você, como líder, gostaria de trabalhar na sua própria empresa? E eu pergunto assim para a pessoa que está aí, você que é empresa pequena, você compraria de você mesmo? Exatamente. O que você faz diferente? Quantos cursos você vê? Tem gratuito, tem um monte hoje. Onde você investiu? Quanto tempo você dedica a estudar? Quantas horas de trabalho você faz? Se você não lê livro, não vê curso, aí você reclama mesmo. Aí qualquer profissão, você pode ser médico, que é uma profissão que ganha mais do que a média dos profissionais, que ganha pouco. Tem médico que ganha pouco. Sim. Então eu acho que é isso. Infelizmente, em países mais igualitários, como você falou, as pessoas já não precisam muito disso, né?
Inclusive, você pode ser feliz, né? Eu quero ser com a renda, com aquela profissão escolhida. Inclusive, nesses países, há uma escassez de líderes maior ainda. Porque ninguém quer ser. Pô, eu vou virar líder para ganhar um pouquinho a mais e para ter um monte de problema a mais. Isso é bom, porque pega só perfil, que tem gente que quer problema. Sim. Tem cara que gosta. Né? Eu não sei viver ali fazendo só a minha coisa. Eu quero entrar nisso aí, não é pelo dinheiro. Isso acontece muito com o empreendedor. A gente vê muito empreendedor que você vê que ele teria, às vezes, uma oportunidade fora, trabalhando como funcionário para ganhar mais, mas ele gosta daquele negócio. Então, assim, primeiro, tudo isso que a gente está falando tem a ver com perfil. Se eu conhecer, né? Como que é o meu perfil? Quem sou eu? Sabe que eu quero isso mesmo? Sabe que na RH, às vezes, a gente tem candidatos muito bons para uma vaga, e a Juliana, minha sócia, ela é muito boa nesse perfil, ela olha para o candidato e fala, você não quer essa vaga. Pensa um pouco, sabe? Você vai dar um passo. Você consegue identificar isso. Consegue. E é importante acompanhar esse perfil, porque o perfil muda. Exatamente. Né? Ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando. Então, a pessoa, hoje, ela pode ser um super profissional, ele adora subir no telhado, instalar, ele se dá bem, aí depois você começa a analisar que o rendimento desse profissional caiu, ou alguns indícios que isso não está indo como era. Exatamente. O que pode ser? Pode ser o problema do gestor, pode ser o problema do profissional que talvez ele não queira ser mais isso. E pode ser do ambiente também. Ou do ambiente. Vou dar um exemplo aqui do marceneiro na escola de samba. Você pega a escola de samba em alguma comunidade, do Rio, São Paulo, em algum lugar, e aí você tem lá um marceneiro que trabalha como funcionário na marcenaria, ganha um salário para trabalhar de 8 da manhã às 18, e é revoltado, não gosta do trabalho, reclama, mete o pau no chefe, vive falando que vai sair. Aí ele sai às 18 e vai para a escola de samba. Fazer o que na escola de samba? Ser marceneiro. Fazer a mesma coisa que ele faz no trabalho. Só que lá é à noite e ele não ganha nada. E lá ele fica feliz. Como que um profissional pode executar a mesma atividade em dois locais, sendo que um ele ganha para trabalhar e trabalha no horário comercial. No outro ele não ganha, tem um monte de problema, às vezes põe dinheiro do bolso, ele não tem, e é feliz. É propósito. Ali na escola de samba, ele está com os amigos, ele está no ambiente que ele quer, ele está vendo que está fazendo um bem para a comunidade. Propósito. Na empresa ele não vê isso. E é culpa do líder. Sim. O líder mostrou para ele a importância dele. Sabe aquela outra frase assim? Tem 2 serventes de pedreiro trabalhando numa obra. Aí você pergunta para um, o que você está fazendo? Ele fala, eu acerto tijolo. Ele olha até aqui. O outro fala, não, eu ajudo a construir hospitais que vão salvar vidas. Isso faz muita diferença. Isso, inclusive, tem estudos científicos que mostram que essa forma de pensar faz as suas conexões cerebrais trabalhar de forma diferente, você evolui. Sabe? Você fica mais produtivo quando você pensa assim, quando você enxerga o todo. Agora, um líder tem que olhar para o colaborador e falar, esse cara é um idiota, ele não enxerga o todo. Não, ele tem que contar. Chama o seu colaborador e explique para ele. Cara, você tem noção da importância do que você está fazendo aqui? Outro dia eu chamei a RH Renováveis, uma colaboradora nossa, a gente fez uma vaga para um cliente de gerente, ele está passando por problema de gestão há quase 2 anos, quase quebrando a empresa. Contratamos um gerente, o gerente foi tão bem que em 3 meses virou sócio. E a empresa prosperou. Esse cara me chamou e falou assim, você tem noção do que você fez para mim? Você tem noção que você mudou a minha vida, dos meus filhos e talvez dos meus netos? Que se esse negócio aqui virar uma empresa grande e meu filho depois herdar, o tanto de gente se impactou de achar a pessoa X para trabalhar comigo. E eu falei para minha deputada, você viu o que você fez? Você não só recrutou um profissional, você mudou a vida daquele cara, você mudou a vida do profissional que antes era funcionário e depois de 4 meses virou empresário, nem ele sabia o que ia acontecer isso com ele. E você pode ter mudado a vida de uma linha da família inteira. É aquela história, né? Você saber, você ter essa visão da sua responsabilidade. O quanto aquilo vai impactar. Exatamente. Então, quando você entende isso, você se empenha mais. Com certeza. Vai no propósito, né? Tem até teste, tem um monte de teste. Eu gosto muito de ler coisas, estudos científicos sobre motivação. Mas vou dar outro exemplo, para a gente encerrar aqui o bloco também, né? Um estudo que foi feito que eles pegaram um grupo de universitários e separaram em 2 partes. Um grupo mais ou menos homogêneo, né? Os 2 grupos eram parecidos. Esse primeiro grupo, eles falaram o seguinte, vocês vão arrecadar dinheiro, vocês vão bater nesse bairro aqui, para arrecadar dinheiro para uma campanha de caridade, e quem arrecadar mais, os 5 primeiros que arrecadar mais, vai ganhar $1.000. Soltou as pessoas. Eles foram lá e arrecadaram. O outro grupo falou assim, vocês vão arrecadar
deu mais, não tinha recompensa financeira, mas explicou para eles o motivo. Vocês vão arrecadar para um hospital de câncer, alguma coisa assim, para ajudar crianças e tal. Os grupos trabalharam em bairros similares e voltaram. Qual dos dois grupos arrecadou mais? O que não tinha motivação financeira. E aí o pesquisador explicou o que acontece. Quando você dá uma motivação financeira, era ganhar $1.000. Seu cérebro pensa assim, qual é a minha motivação? Financeira. Acabou. Ele nem interpreta mais nada. Ele trabalha no financeiro. O outro cara não tinha motivação. A motivação dele, ele teve que inventar. E aí é ajudar a criança, é ajudar o hospital, aí ele lembra da família. Então o cérebro dele teve que trabalhar mais, criou mais motivos e ele produziu muito mais. Quando eles foram olhar, as pessoas que foram oferecidas o estímulo financeiro bateram em menos portas do que essa aqui. Então, na verdade, o resultado foi quem bateu mais portas. Normalmente o vendedor que mais vende é o que faz mais proposta. Isso aqui é impressionante. Os maiores vendedores do solar e de outras áreas são aqueles mais dedicados a seguir o processo e que fazem mais proposta, contornam melhor objeção e que sabe demitir o cliente quando o cliente diz um não, ele não sofre, ele vai embora para outra. Então é isso, viu como que se você não achar o seu propósito, o seu motivo, não entender o seu perfil, isso é essencial, o seu cérebro não vai criar mecanismo de você evoluir profissionalmente. Por isso que é importante. Você vai patinar. Você vai patinar, exatamente. Que legal, Pedro. Muito bacana trazer essa temática aqui para o nosso segundo episódio. E espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, na descrição desse vídeo aqui, você pode ali mandar ali as suas perguntas ali, que a gente vai mandar para a RH Renováveis aqui para o Pedro. E também aí a gente vai ficar atento aí a todas as perguntas aí, para atender todo mundo que mandar aí pergunta. É isso, né, Pedro? Isso aí. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, obrigado por hoje. Fique atento aí ao próximo episódio. O próximo episódio a gente já pode falar qual que vai ser? Sim, a gente vai falar sobre o processo de onboarding, né? Como contratar. Depois da contratação, como a gente tem que fazer a integração dessa pessoa na empresa para que ela performe bem. Perfeito. Fique ligado aí, solar.tv.br. Valeu, pessoal!